Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui para dar continuidade a este assunto tão importante que nós estamos falando sobre a salvação. Hoje nós estaremos prosseguindo com a página 56, página 56. Estaremos continuando, mostrando para vocês as verdades que a Bíblia nos mostra sobre a salvação que Deus nos oferece, que Deus preparou para nós. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E para você ser salvo, você precisa conhecer Jesus, crer em Jesus. E para você ter um pleno conhecimento da verdade, você precisa ter a Bíblia, a palavra de Deus, como bússola. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre estes pontos importantes, doutrinas importantes que a Bíblia nos apresenta. Então, hoje nós estaremos dando continuidade à última aula. Já estaremos falando sobre o número 10. Né? Então, a salvação não é algo que se pode deixar para amanhã. A salvação não é algo que nós podemos deixar para amanhã. É comum nós ouvirmos pessoas dizendo assim, eu quero a salvação, eu quero ir para o céu, eu quero herdar a vida eterna. Mas, por enquanto, não. Eu ainda sou jovem, tenho muitas coisas para fazer, eu quero conhecer mais esse mundo. Então, eu vou deixar isso mais para frente. Quem sabe, daqui a alguns anos, né, quando eu ficar assim mais velho, aí eu me converto. É comum a gente escutar pessoas falando dessa forma. Bem, vamos olhar o desenho que nós temos, vamos dar destaque para ele. Então, temos ali, na feira, um homem vendendo melancia. Né, só que este vendedor de melancia, ele teve um grave problema. Muita gente o procurava, querendo comprar melancia, mas diziam para ele assim, olha, eu não tenho dinheiro agora, você é meu amigo, será que você pode vender a melancia para mim fiado? E aí depois eu retorno aqui e te pago. A princípio, ele vendeu as suas melancias fiado, só que ele teve muita dificuldade, muito prejuízo. A maioria daqueles que pediram para vender a melancia e disseram que pagariam depois, nunca mais pagaram. Então, esse homem ele teve uma ideia brilhante. Ele disse, agora chega de ter prejuízo, eu não vendo mais fiado. E o que ele fez? Então, ele pegou aquela plaquinha ali que você pode ver, que está bem grande, e ele colocou assim à vista para todo mundo ver. E o que está escrito naquela plaquinha? Está escrito assim, ó, fiado só amanhã. Fiado só amanhã. Uma excelente ideia que ele teve, né? Então, agora chega lá o freguês querendo comprar, e quando ele olha, já de cara ele vê a mensagem, né? Fiado só amanhã. Então, hoje não dá, né? Só que quando chega a próxima feira, ele leva novamente a mesma plaquinha, coloca lá, fiado só amanhã. Eu pergunto, meus irmãos, quando é que vai existir fiado? Nunca mais, né? Porque quando chegar amanhã, continua sendo a mesma frase, fiado só amanhã. E tem pessoas que fazem isso com a salvação. Hoje não, mas algum dia eu me converto. Né? Amanhã, ano que vem. E existem pessoas que vão, então, usando este argumento, usando o futuro como argumento, e passam a vida inteira no pecado, sem conhecer Deus, sem servir a Deus, e muitos morrem carregando consigo esse jargão que ele utilizou durante toda a sua vida. Só amanhã, algum dia, quando Deus me tocar. Né? A palavra de Deus ela nos mostra claramente que a salvação não é algo que nós devemos deixar para depois. A palavra de Deus nos mostra que, assim que nós entendermos o Evangelho, assim que você
receber o toque de Deus, assim que alguém pregar para você o evangelho, a verdade, então você precisa dizer: Deus, eu te quero hoje, eu te quero agora, e não podemos deixar para amanhã. Aqui nós temos um texto que eu gostaria de ler para você agora também. Vamos ler o nosso texto. Diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados. Quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem. Quando o barulho das aves o fizer despertar. Mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo da altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno, e os planteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço e o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Meus queridos irmãos, que palavra maravilhosa. A palavra de Deus está dizendo: lembra do seu Criador. Aceite o Senhor Jesus enquanto você é jovem, enquanto você é forte, enquanto você tem vida, enquanto você tem esperança. Não deixe para depois, não deixe para amanhã, não espere que a velhice chegue, porque se você não aceitá-lo hoje, você poderá simplesmente morrer sem a sua salvação, e até mesmo porque a morte, ela não avisa, a morte, ela chega de surpresa. Quantas pessoas não estão morrendo hoje e acordaram sem imaginar que iriam morrer? A morte pode chegar e nós partiremos sem o Senhor Jesus. Olha só, meus amigos, o argumento que o diabo mais usará contra você para impedir a sua salvação é exatamente este: deixe para amanhã. Não caia mais nessa cilada, meu amigo. O tempo de Deus não é amanhã, o tempo de Deus é hoje. Por isso, lá em Hebreus capítulo 3, versículo 15, diz assim, por isso é o que se diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, não endureça o seu coração, porque Deus está falando com você hoje, está tocando em seu coração. Então, meus amigos, a salvação é algo para hoje. A salvação não é algo para daqui 10 anos, 20 anos ou 30 anos, é hoje. Amém, meus amigos? Vamos ver a nossa próxima ilustração. E na nossa próxima ilustração nós estaremos falando outra verdade relacionada com a salvação eterna que o Senhor preparou para nós. Meus amigos, meus irmãos, a salvação, ela não pode ser fabricada. A salvação não pode ser fabricada pelas nossas mãos, pela nossa inteligência, pelo nosso intelecto, pelas nossas ideias, pelo nosso achismo. Não, a salvação não pode ser fabricada. Vamos entender isso. Vamos ler o nosso texto.
Aqui vemos o homem tendo a ousadia de querer fabricar o seu Deus. Está vendo? Ali ele tem em sua mão o martelo, ele tem na sua mão ali a talhadeira, ele tem na sua mão, então, uma ferramenta para fabricar, para fazer um Deus que lhe agrade, um Deus que preencha os seus anseios pessoais. Algumas pessoas, levadas pelo engano, chegam a pensar que podem ter um Deus do jeito que eles querem. Olha só que coisa, né? Veem-no como se fosse semelhante a uma massinha de barro, que pode ser manipulada pelas mãos humanas, de acordo com seus anseios e suas necessidades. O que é isso? Você já ouviu alguém dizer algo mais ou menos assim: olha, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus, mas eu sirvo a Deus do meu jeito. Do meu jeito. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu não olho para aquilo que a Bíblia fala, não. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Quando alguém faz isso, o que essa pessoa está fazendo? Ela está construindo um Deus do jeito que ela quer. Um Deus que satisfaça a sua própria vontade, o seu egoísmo pessoal. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que algo semelhante a esta cena aconteceu há muitos anos atrás, quando Moisés ele conduzia o povo de Israel. Houve um tempo quando Moisés conduzia o seu povo, mas então Deus o chamou. Deus o chamou para que ele fosse até o monte. O Senhor queria apresentar para ele os mandamentos, queria apresentar para ele os 10 mandamentos, as verdades que deveriam seguir com eles até chegarem em Canaã. Mas Moisés demorou muito. Quando era 40 dias, Moisés não tinha aparecido ainda. E aí surgiu uma insatisfação com aquele povo. E o que eles fizeram? Eles disseram, o que aconteceu com Moisés? Ele sumiu, quem sabe ele morreu? Então vamos deixar Moisés para lá e vamos agora fabricar um Deus do nosso jeito, da nossa forma. E a ideia que eles tiveram, vamos pegar ouro, recolher o ouro das orelhas das mulheres e vamos fabricar um bezerro de ouro e vamos adorar esse Deus e vamos seguir em frente com esse Deus. Eles criaram um Deus para eles. Lá em Êxodo capítulo 32, versículo 1 a 4, nos conta essa história. Vamos ler o texto. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhes a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Meus irmãos, que coisa terrível. O que eles fizeram? Desistiram do Deus que os libertou do Egito, aquele Deus que fez todos aqueles grandes milagres. Desistiram dele. E agora pegaram o ouro e fabricaram um Deus do jeito que eles queriam. Fabricaram um Deus, um bezerro. Um bezerro que não pode ver, que não pode falar, um bezerro. A palavra de Deus nos mostra que isso provocou ira no coração de Deus. E Deus só não destruiu todos eles, porque Moisés intercedeu, clamou pela misericórdia do Senhor. Meus irmãos, hoje, nos nossos dias, nós temos visto essa mesma cena acontecer. Temos visto quantas e quantas pessoas que estão fabricando um Deus para si.
um Deus do seu jeito, um Deus que lhe agrade, um Deus conveniente, um Deus que não se importa com os seus pecados. Quantos não estão dizendo, esse Deus da Bíblia é muito rígido, é muito severo, ele exige muita coisa de mim. Então eu vou servir Deus do meu jeito, da minha maneira. É comum encontrarmos pessoas dizendo assim, eu creio em Deus, creio, mas o meu Deus, só eu e ele nos entendemos, né? Ou seja, como que se Deus fosse uma massinha, se você pudesse pegar uma massinha de barro e ali você fabricar o Deus que você quer, um Deus liberal, um Deus que aceita o pecado, um Deus desse jeito, daquele jeito. Aí você visualiza, você usa a fertilidade da sua imaginação, aí você forma o seu próprio jeito, você forma o seu próprio Deus, e esse Deus vai ser criado para te servir. Infelizmente, irmãos, isso é o que acontece hoje em nossos dias com algumas pessoas. Vamos ver agora alguns exemplos desses deuses criados pelo homem. Temos aqui na nossa tela esse desenho. Aí eu queria apresentá-los, então, o Deus liberal. Quem que é o Deus liberal? É aquele Jesus que perdoa, salva e leva para o céu. Porém, é aquele Jesus que tolera o pecado, que não se importa com o pecado. Ou seja, eu posso ir na igreja, eu posso receber Jesus como meu Salvador, eu posso cantar e adorar, mas eu posso também sair da igreja e viver uma vida errada, uma vida de pecado, de maldade, de imoralidades, e eu serei salvo do mesmo jeito. Aqui no desenho, nós temos este homem na igreja, com a Bíblia, vestido de cristão, com gravata e tudo. Isso aí é o domingo. Mas agora, no sábado, à noite, ele está lá no boteco, tomando cachaça, pecando, adulterando, cometendo muitos erros, mas quando chega no domingo, ele veste a roupa de cristão novamente e aparece na igreja com a Bíblia na mão. Meus irmãos, este Deus não é o Deus da Bíblia. E se você tem servido um Deus assim, você deve desistir dele hoje mesmo, porque ele vai te levar para o céu. Você pode chamar ele de Jesus, você pode dizer que ele é bom, você pode dizer que ele mora no seu coração, mas se você não obedece o que ele ensina, então este não é o Jesus verdadeiro da Bíblia. Vamos ver um outro Deus que tem sido criado em nossos dias. Pode passar aí o próximo. O outro Deus que nós conhecemos, que está na moda em nossos dias. Nós temos aqui também o Deus mina de ouro. Quem que é o Deus mina de ouro? É aquele Deus que muita gente procura, olhando para ele, com um único propósito, de ficar rico. Você vê, por exemplo, lá na televisão, aqueles programas, aí alguém dando um testemunho, aqueles programas que se dizem evangélicos, alguém dizendo, olha, eu fui para aquela, eu era miserável, pobre, perdido, minha vida não valia nada, mas aí eu fui para tal, aí cita o nome da igreja, né? Eu fui para aquela igreja e comecei a fazer uma corrente e fiz um propósito, e aí o que aconteceu? Deus mudou minha vida. Hoje eu não sou mais pobre, miserável, aí mostra aquela mansão, aquele carro, aquela pessoa como empresário, com muitos funcionários, aquela pessoa bem-sucedida, passando aquela ideia que se você procurar Deus, ele vai fazer você ficar rico, como que a mensagem maior da Bíblia fosse a prosperidade, a riqueza. Meus irmãos, o Jesus da Bíblia não é o Jesus mina de ouro, mas ele é o Jesus que perdoa o pecado, muda o coração do homem e leva ele para o céu. Esse é o Jesus verdadeiro. Se você é essa pessoa que vai na igreja só pensando na riqueza, pensando na prosperidade, se o seu alvo é só isso, só isso, só isso, nada mais do que isso, aí você volta para casa, volta para o seu dia a dia, continua pecando, continua fazendo as coisas erradas, continua desobedecendo a Deus. Este não é o Deus verdadeiro, ele é apenas mais um que tem sido criado pela
pela fertilidade da imaginação humana, pelo egoísmo humano. Um Deus que me torna rico, mas que me libera para praticar todos os pecados que eu desejar. Esse não é também o Deus da Bíblia. Vamos lá no próximo. Aqui nós temos este texto, vamos ler este texto. Diz assim, ó: para muitos, Deus é um Papai Noel, que serve apenas para nos dar presentes e nada mais. Sempre o buscam, pensando em bênçãos como empregos, curas, solução de problemas, prosperidades, mas nunca para se arrependerem dos seus pecados. Permanecem com a vida errada, transgredindo os mandamentos de Deus. Para estes, Deus é apenas um distribuidor de prosperidades e bênçãos. Querem todas as bênçãos, mas não querem receber o abençoador. Saem da igreja e continuam vivendo a mesma vida de egoísmo e pecado. Não há nenhum erro em pedir-lhe prosperidade, cura ou bênçãos. Sim, meus irmãos, o Deus que a Bíblia nos mostra, Ele nos cura, Ele nos abençoa, Ele nos prospera, Ele é um Deus abençoador. Mas o grande erro é nós irmos até este Deus apenas para sermos enriquecidos. A palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, vamos procurar em primeiro lugar o reino de Deus, o céu, a salvação, o relacionamento com Deus. Vamos entregar o nosso coração ao Senhor Jesus. Vamos largar o pecado, vamos largar a iniquidade, vamos largar tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Vamos receber o Senhor Jesus em nosso coração, pela fé, como a Bíblia nos ensina. E as outras coisas virão naturalmente, virão como consequência. Amém, meus amigos? Vamos lá no nosso próximo desenho. E ainda quero mostrar mais um Deus falso que muitas pessoas estão criando para si. Esse terceiro Deus falso, nós o chamamos de Deus pronto socorro. Quem é o Deus pronto socorro? É aquele Deus que muitos procuram somente na hora da luta, das provas, dos problemas, das dificuldades. É mais ou menos assim, ó. Você está vivendo a vida normal, então está tudo tranquilo. Você não tem problema financeiro, você não tem problemas familiar, você não está desempregado, não está doente. Então, o que muitos fazem? Simplesmente dá um apagão neles, se esquecem de Deus. Você não ora, não lê a Bíblia, e vai na igreja de vez em quando, e às vezes nem vai na igreja mesmo, e vai seguindo, afinal está tudo bem, está tudo normal, está tudo dando certo. Mas, de repente, aparece um problema, ou uma luta, ou enfermidade, ou uma grande prova. Aí o que esses irmãos fazem? O que esses amigos nossos fazem? Lembram de Deus. Então, aí, o que eles fazem? Eu tenho que ir na igreja, e começa a ir na igreja, começa a orar, começa a ler a Bíblia, se quebrantam, se humilham, clamam: Senhor, me ajude, Senhor, não me deixe perecer, Senhor, tenha misericórdia. E aí, o problema passa, a tranquilidade volta. O que eles fazem? Esquecem de Deus, abandonam a igreja e continuam levando aquela vida. Enquanto está tudo bem, Deus não tem nenhum sentido para eles. Agora, quando vem a luta, quando vem a prova, eles buscam Deus, como se Deus fosse somente um pronto socorro. Meus amigos, Deus não é um pronto-socorro, Ele é um amigo que nos socorre, que está conosco dioturnamente, constantemente. Ele é a maior razão da nossa vida. É o nosso amigo constante, aquele amigo que nós nunca podemos esquecer que ele existe. Aqui nós temos mais um texto que eu quero ler para você também. Para as pessoas que agem assim, Deus não é um amigo constante. É apenas um pronto socorro. Elas só o buscam quando chegam as lutas,
as tragédias, as dificuldades, as perdas, a dor, as angústias, as ameaças, as perseguições, enfim, problemas de modo geral. Esse Deus pode passar desapercebido por semanas e mais semanas, ou até meses, quando não há problemas e a vida corre tranquilamente. Ele cai no esquecimento, mas quando surge o temporal, ele ressurge imediatamente na memória e seu nome é invocado com toda a intensidade. Tais pessoas correm para a igreja, fazem correntes e buscam participar de reuniões de orações, mas quando as dificuldades se resolvem e tudo volta ao normal, elas se esquecem rapidamente de Deus a quem tanto clamaram. Meus irmãos, meus amigos, o nosso Deus não pode ser um Deus pronto-socorro. Cada dia que você acordar, você precisa lembrar que Ele existe. Você não pode viver um dia indiferente como que se Ele não existisse. O nosso relacionamento com Ele não pode ser um relacionamento egoísta. Não podemos vê-lo como se fosse apenas um Papai Noel que nos entrega presentes e depois nos libera para vivermos a vida que nós queremos. Mas Ele precisa ser o nosso amigo, o nosso companheiro. Precisamos andar com Ele e conhecê-lo e viver para a glória e para a honra do nome dEle. Amém, meus irmãos, meus amigos. Nós já estamos encerrando esta palestra e lembrando que nós estaremos dando continuidade na próxima palestra. Você está sendo convidado a procurar a próxima palestra, né? E estaremos continuando falando sobre este assunto e ainda trazendo para você mais verdades da Bíblia, mais verdades do Evangelho, verdades que podem conduzir você a ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus e a viver o verdadeiro Evangelho. Nós sabemos que Deus, Ele não nos fez para irmos para o inferno. E Deus também não fez o inferno pensando em nós. O inferno, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus criou você e sonhou com você e planejou levar você para o céu. Ele tem um plano bom para você. Você pode viver toda a sua eternidade lá no céu com o Senhor. Esta vida aqui é muito passageira. Talvez você consiga viver, quem sabe, 50 anos, ou quem sabe 80, ou quem sabe você chegue aos 90, mas a morte vai chegar. E quando chegar a morte, teremos que encarar a eternidade. E aí sim, a pergunta é esta: para onde iremos? Iremos para o céu? Viveremos com o nosso Deus? Ou iremos para o inferno? E passaremos toda a eternidade no sofrimento, na angústia, sentindo a ausência do Deus vivo e poderoso. Deus te ama, Ele quer fazer um milagre no seu coração, Ele quer ter um encontro com você, Ele quer te abraçar, Ele quer perdoar todos os seus pecados. E você pode alcançar essa salvação tão importante. Continue ouvindo. Na próxima aula estaremos falando novas verdades relacionadas com a salvação que o Senhor preparou para nós. Deus te abençoe, que o Senhor te ajude e te guarde. Amém.